E aí, galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos, se preparem, porque hoje a gente vai embarcar juntos numa aventura, olha, simplesmente incrível. A maior história de todas, a Páscoa de Jesus. Estão prontos para essa viagem no tempo? Então, bora lá! Olha, pra gente começar, já vou lançar um desafio, hein? O que será que uma festa, mas uma festa muito antiga, lá da época dos faraós no Egito, tem a ver com a maior história de amor que já existiu? Parece um enigma, não parece? Mas fica tranquilo que a gente vai desvendar esse mistério juntinhos. Então, apertem os cintos, porque a nossa máquina do tempo está ligando e pronto, chegamos no Egito Antigo. Imaginem só, pessoal, o povo de Israel vivia como escravo, trabalhando muito, sonhando todo dia com a liberdade. E mal sabiam eles que uma promessa fantástica de Deus estava prestes a se cumprir de um jeito, de um jeito que ninguém podia imaginar. Olha só essa cena, dá pra sentir a tensão no ar, né? O povo de Israel estava ali esperando um grande milagre. Foi aí que Deus deu uma ordem, uma instrução super importante. Cada família devia pegar um cordeirinho, sabe? Um cordeirinho de 1 ano, perfeito, sem nenhum defeitinho. E com o sangue desse cordeiro, eles tinham que fazer uma marca na porta de casa. Por quê? Porque naquela noite um anjo ia passar, e só as casas que tivessem essa marca de sangue estariam protegidas. Uau, foi a noite da grande libertação, a noite em que tudo mudou. Então, pensem nisso. Aquele sangue na porta era como um super escudo de proteção. Era o sinal visível de que Deus estava ali, cuidando do seu povo, cumprindo a promessa de salvar eles. Guardem bem essa imagem do cordeirinho, hein? Porque ele é a peça mais importante do nosso quebra-cabeça. Ok, agora vamos dar um salto gigantesco no tempo. Pulem para frente com a gente. Muitos e muitos anos se passaram e a promessa de um grande rei estava no coração de todo mundo. E um dia ele chegou em Jerusalém. A cidade inteira parou, a galera foi à loucura. Mas o jeito que esse rei chegou, foi totalmente diferente do que o povo esperava. Tentem imaginar a cena comigo. A cidade de Jerusalém inteira lotada, todo mundo na rua, uma festa, uma alegria. As pessoas gritavam Hosana, Hosana ao filho de Davi. Sabe o que Hosana quer dizer? É tipo gritar, salva-nos agora, é você, o nosso Salvador. E elas pegavam ramos de palmeiras e jogavam no chão, fazendo um tapete verde para Jesus passar. Era a chegada do rei. E é aqui que a história fica mais legal ainda. Olha só essa diferença. De um lado, na cabeça do povo, eles esperavam um rei guerreiro, sabe, com um exército, armadura brilhando, pronto para derrotar os inimigos. Mas, e do outro lado, como Jesus chegou? De um jeito super humilde, tranquilo, montado num jumentinho. Ele estava mostrando para todo mundo, eu não sou um rei de guerra, eu sou o rei da paz, o rei do amor. Bom, agora a gente chega no momento central, no coração de toda essa história. Naquela noite, durante a celebração da Páscoa, Jesus reuniu seus amigos mais próximos para um jantar especial. Mas olha, não era um jantar comum não, era o jantar. O momento em que todas as peças do nosso quebra-cabeça iam se encaixar e aquela promessa antiga seria cumprida para sempre. Lembram do nosso cordeirinho, a peça-chave? Então, olha só que demais! Lá no Egito, o sangue do cordeiro salvou o povo da morte física. Era como um sinal, uma prévia do que ia acontecer, porque agora Jesus se revela como o verdadeiro Cordeiro de Deus. O sacrifício dele não salva a gente da escravidão no Egito, mas de algo muito maior. Salva a gente do pecado e da morte para sempre. Nos dá a chance da vida eterna. E foi nesse jantar que Jesus fez algo que mudaria o mundo. Foram 4 passos, olha só. Primeiro, ele pegou o pão e agradeceu a Deus. Segundo, ele partiu o pão e deu para os apóstolos. Terceiro, ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. E quarto, ele fez a mesma coisa com um cálice de vinho, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Pensem só, ele estava se entregando, se tornando alimento, um presente de amor eterno para a gente. E esse presente maravilhoso tem um nome, Eucaristia. É o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus. É como se ele tivesse criado um jeito de ficar com a gente para sempre. A Eucaristia vira nosso alimento espiritual, nos dá força e nos lembra o tempo todo desse amor gigante que ele tem por nós. É tipo um superalimento para nossa alma. E então, depois desse jantar tão importante, a parte mais difícil da missão de Jesus estava prestes a começar. Ele sabia que o sofrimento estava chegando e que seria muito grande. Mas ele não voltou atrás. Ele escolheu continuar por um único motivo: por amor a cada um de nós.
E aqui, pessoal, a gente vê a maior prova de amor de toda a história. Jesus, que nunca cometeu um pecado, que era perfeito, aceitou sofrer e morrer numa cruz. Mas por quê? Para pagar o preço pelos nossos pecados. Para consertar a nossa amizade com Deus que a gente tinha quebrado com os nossos erros. Ele pagou uma dívida que era nossa. E esse sacrifício de Jesus foi único. Tão poderoso, mas tão poderoso que só precisou ser feito uma vez. Uma única vez para valer para sempre. Foi um game over definitivo por poder do pecado. Válido para todo mundo, de qualquer lugar, de qualquer época. E sabe como a gente se conecta com esse sacrifício hoje? Pelo batismo. O batismo é muito especial. Pensa nele como apertar o botão de reset no videogame da vida. Quando a gente é batizado, a gente morre para o pecado junto com Cristo. A gente deixa a vida antiga para trás para começar uma vida totalmente nova, livre, pertinho de Jesus. Mas calma aí, que essa história não podia acabar assim com tanta tristeza. Os inimigos de Jesus, todos eles, pensaram que tinham vencido. Achavam que era o fim. Ah, mal sabiam eles que a maior reviravolta de todas estava para acontecer. A morte não ia dar a última palavra, não. Imagina a cena. Passaram-se 3 dias. Era bem cedinho, o sol nem tinha nascido direito. Algumas mulheres, amigas de Jesus, foram até o túmulo onde ele tinha sido colocado. O coração delas estava apertado, cheio de tristeza. Mas a pergunta é, o que elas encontraram quando chegaram lá? Exatamente isso. Elas encontraram o túmulo vazio. Aquela pedra enorme que fechava a entrada tinha sido removida. E Jesus não estava mais lá. E de repente, 2 anjos com roupas brilhantes apareceram e perguntaram para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. É isso mesmo que vocês ouviram. Jesus estava vivo. Ele venceu o chefão final, a morte. A ressurreição, gente, é a vitória final de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. É a prova de que o amor de Deus é mais forte que tudo. E essa vitória nos enche de esperança, a esperança da vida eterna, a certeza de que um dia também vamos viver para sempre com Ele. Nossa, que história, que jornada fantástica. Foi emoção do começo ao fim, não foi? Então, para a gente guardar tudo isso bem no coração, vamos fazer um resumo rapidinho da nossa missão de hoje? Vamos lá! O que a gente aprendeu hoje? Primeiro, que Jesus foi recebido em Jerusalém como um rei, mas um rei humilde, de paz. Segundo, que na última ceia, ele se deu para a gente, na Eucaristia, um presente de amor. Terceiro, que Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar do pecado. E quarto, o mais incrível de tudo, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e nos deu a esperança da vida eterna. E aí? Esse nosso papo te ajudou a entender melhor essa história incrível de fé e a ação de Deus na nossa vida? Se sim, então já deixa o seu like combinado. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora! Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese, tudo isso que a gente ama conversar. Agora eu quero ouvir vocês. Já tinham parado para pensar na Páscoa desse jeito? Ficou alguma dúvida ou quem sabe vocês têm alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu prometo que leio todos e posso até trazer a sua pergunta num próximo encontro nosso. Valeu, pessoal!